O líder de marketing tem que gostar de gente. Tem muito líder de marketing gostando de dado. Tem que gostar de gente, tem que olhar comportamentos, tem que saber ler tendências, tem que saber ler cultura, tem que saber entender o que molda, o que está por trás do dado. A minha conexão com o esporte é muito forte, porque eu nunca achei, assim, para mim, a gente está num momento de sociedade que a gente precisa do esporte como cura para várias questões que a gente está vivendo. Posso listar algumas, tá? Economia da solidão, longevidade, a gente vai envelhecer, vai viver mais, como a gente vai viver, telas, não preciso nem falar, telas, saúde mental. A nossa marca, a nossa proposta só vira uma verdade quando aquele produto tem vida na prática esportiva. Quando ele não tem, ele é só um produto na prateleira. Ou só um produto vendido que vai ficar encostado na tua casa. Hoje estou numa empresa francesa, assim, então ainda mais consciência que no Brasil o jogo da marca é ainda mais importante. Aqui, bom, um país extremamente desigual, a gente olha como que é e como que está hoje a influência, o que te influencia a comprar. Então, marca no Brasil te define quem você é, define a que grupo você pertence. Como uma varejista se torna uma marca? A Decathlon, que domina o setor de esporte na França, nem tinha um time de marketing estruturado até poucos anos atrás. Agora, está passando por um reposicionamento global para deixar de ser lembrada só por preço e produto e ocupar um lugar muito maior, o de uma marca que quer colocar mais gente em movimento. Nesse Slogan Talks, a gente recebe Liana, CMO da Decathlon Brasil, para entender como essa transformação acontece por dentro. Li, seja muito bem-vindo ao Slogan. Obrigada, Ju. Estou super feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho a história da Decathlon, minha história. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, nesse primeiro bloco, a gente sempre gosta de voltar no tempo e entender como é que você começou essa jornada profissional, assim, antes mesmo do seu primeiro trabalho, como é que foi escolher fazer faculdade. Eu sei que você fez artes plásticas. Curioso. Um pouquinho diferente do caminho que você acabou traçando. Me conta um pouquinho como foi fazer essa escolha. Super. Eu até falando com a minha filha esses dias sobre isso, é muito legal lembrar um pouco. Bom, quando eu prestei faculdade, eu não prestei só artes plásticas, eu prestei jornalismo, eu prestei publicidade, eu prestei na época na USP, tinha editoração gráfica, alguma coisa assim, e prestei artes plásticas. E no fim, passei em algumas faculdades e não tinha muita certeza do que eu queria fazer. E para mim, eu sempre tive na minha essência, a importância de vocês conhecer, né? Enfim, essa coisa da estética, essa coisa do visual, da estética, da beleza, sempre foi uma coisa que fez parte dos meus hobbies, das coisas que eu gostava de fazer desde criança. E a minha escolha foi um pouco genuína, falando, putz, o repertório e a visão que eu vou ganhar dentro desse curso mais genérico e mais amplo sobre artes, talvez me empreste para outros lugares. E eu fui com coragem. Ninguém entendia. Minha mãe falava, você vai vender quadro, o que você vai fazer na vida? Eu falava, calma. Eu falava, vamos ver. E também muito empoderada pelos meus pais, enfim, de poder fazer essa escolha. Então, foi isso. Foi essa meu caminho. E como é que esse curso ainda está presente na sua vida até hoje, assim, por mais que você não tenha, né, seguido essa profissão? Era completamente, assim, presente. Eu sinto muito isso, um pouco amadurecendo, né? Entendendo todas as empresas que eu trabalhei, um pouco do que eu deixo de legado e do que eu sinto, né? De impacto antes e depois da Liana, enfim. Eu acho que essa parte de trazer a beleza, não só das coisas, mas das pessoas também, é uma coisa que me acompanha, como feedback, como, enfim. Então, acho que essa história eu trabalhei muitos anos com a categoria de beleza, né? Mas eu vejo que isso é muito transversal, não é sobre um segmento específico, sabe? É algo que me acompanha. Então, acho que eu falo que todo mundo gosta de ver coisa bonita, né? Sim. Todo mundo gosta de ver coisa que agrada teus olhos, palavras bonitas, gentileza, né? A beleza é muito mais ampla. Sim. E acho que esse curso me deu essa amplitude de olhar. É uma bela técnica de venda, né? E esse foi, inclusive, um dos seus primeiros trabalhos, né? Como vendedora? Não, eu comecei como vendedora com uns 17 anos, para pagar a faculdade, inclusive. E olha como você as coisas se vendia? conectam. Eu trabalhava na Siberian, do Shopping Paulista, para fazer dinheiro, né? Para poder dar conta da faculdade, etc. E eu aprendi muito lá, assim, eu tive uma minha gerente maravilhosa, que era a Silvinha, e aprendi muito com ela sobre varejo. Então, assim, coisas que eu levo até hoje, tá? O clássico do movimento gera movimento. Não tinha ninguém na loja, a gente ia
tudo que a gente tinha arrumado, a loja inteira, a gente desdobrava a loja inteira para fazer movimento, parecia que a loja estava bagunçada e era uma mágica, as pessoas começavam a entrar. Olha só. Então, imagina isso quantos anos atrás, né? Quase 30 anos atrás. E eu guardo com muito carinho. E uma coisa que me marcou bastante do varejo daquela época é assim, você fazia o seu salário, né? Você ia atrás, a coisa de ter meta, a coisa de me destravar na timidez, uma menina de 17 anos, né? Primeiro trabalho registrado, antes eu tinha trabalhado em lanchonete, com 16 anos, tinha trabalhado em livraria, enfim. Mas acho que o meu primeiro trabalho registrado, você ter que fazer dinheiro, você ter que vender, né? Depende de você. Me destravou muito, né? Hoje eu vejo assim, algumas pessoas que chegam no estágio ou sem conseguir se comunicar bem. Essa experiência fez toda a diferença para minha vida, né? Você tinha que ir lá abordar, ser curiosa, entender a melhor abordagem, aprender, errar. Então, foi um grande presente para mim. Demais. E depois de você fez quase 20 anos aí, passando bem pela indústria de moda e beleza, né? A gente pode dizer assim, Avon, Grupo Boticário. Pode. Você diria que você foi para esse segmento pelo seu paixão pela arte ou não, foi algo mais do acaso? Eu acho que... Eu não acredito muito em acaso. Eu acho que você abre seus caminhos, né? Você que gera e abre as suas avenidas, as suas possibilidades, e o universo responde, assim. Então, acho que não é muito em acaso. Mas a minha vida foi... Hoje eu tenho muita clareza de um constante movimentos ali do destino que eu joguei, abri, e as coisas acabaram acontecendo. Eu comecei a trabalhar quando eu saí da Sibéria, na época, que foi super... Para mim, uma das grandes... Eu falo se tiver uma galera nova que está assistindo, enfim, eu falo que a importância de você ter coragem, ir atrás e tomar as decisões, né? Eu ganhava um dinheiro bom na Sibéria pela minha idade. E eu lembro que eu fui trabalhar de graça nas minhas férias, na agência, um mês, aprendendo na agência do marido de uma amiga. Qual era a área que você estava? Era uma agência super pequena. Tá, então fazia um pouquinho de tudo. Eu fazia um pouquinho de tudo. E daí eles me contrataram depois como estagiária. Mas assim, para ganhar um quarto do que eu ganhava na Sibéria. E claro que, obviamente, eu tinha uma família aqui, eu não ia passar fome se eu fizesse isso, né? Então tinha uma estrutura que me permitiu tomar essa decisão. Mas isso que mudou minha vida, porque lá eu fiquei 2 anos, mais ou menos, e eles me ensinaram tudo. Uma agência minúscula, que atendia a Natura, por exemplo, atendia a Shiseido na época, atendia a borracharia, atendia, assim, de tudo um pouco, uma agência pequena de editoração gráfica, fazia o catálogo a lista de preços da Natura, mas também fazia programa de incentivo. Eles me ensinaram a mexer no Mac, me ensinaram a falar com o cliente, me ensinaram a ver prova na gráfica. Eles me ensinaram tudo. O Luiz e o Beto são pessoas que eu tenho uma gratidão imensa no meu coração por terem me dado tudo. Depois de 2 anos, minha irmã estudou com uma pessoa, que é a Ju Barros, que recém-saída aí da Avon, uma trajetória brilhante também de carreira. E a minha irmã estudou com ela na SPM e me indicou para uma posição. Fui lá fazer entrevista, não tinha vaga, e depois ela me chamou. Assim, também muito grata a Juliana, que me deu essa primeira oportunidade. E daí foi um sonho, né? Eu fui para uma multinacional no segmento de beleza, a Avon, né? Uma grande empresa, então foi a minha grande escola corporativa. E qual área você estava na Avon? É uma área que chamava Serviços Criativos, era Creative Services, uma área que trabalhava que é isso na prática? Na prática a gente fazia todos os catálogos. Tá. De todos os segmentos, porque a Avon é muito conhecida por cosméticos, mas eu também trabalhei muito tempo com o catálogo Moda e Casa, que era o antigo Shopping Mais, depois virou Moda e Casa, que no fim é o primeiro grande marketplace da história, porque era um catálogo que vendia várias outras marcas, que usava o canal de distribuição da Avon para levar marcas, produtos para todas as cidades, municípios do Brasil inteiro. Então, com uma força de vendas que era o canal, né, de fato. A empresa não era multicanal ainda. Então, eu falo que numa empresa de cosméticos eu pude trabalhar com utensílio doméstico, moda, livro. Era o maior vendedor de livro na época, a Avon. Uau, não sabia. Assim, diversos segmentos super, super distintos, que me fez também ter uma amplitude de mercado de outras categorias dentro da própria Avon, além, obviamente, de maior profundidade na categoria de cosméticos. Então, essa área trabalhava com toda essa muito forte com o catálogo, que era o único canal de venda, então você tinha ali microsegundos para convencer alguém a ficar naquela página, e muitas vezes o trabalho de 2, 3 anos de um gerente de produto, de um gerente de categoria, acabava em meia página de catálogo. E ali era o espaço que você tinha para fazer o seu resultado. Então, me deu muita habilidade também de conhecer, de negociar.
porque também de diretor de arte todo mundo tem um pouco. Então, muitas aprovações, como do estagiário ao vice-presidente, ao diretor, todo mundo tinha ali a sua opinião sobre o layout. Sim. Então, me deu essa habilidade muito de negociação, a duras penas, né, ali, muitos anos aprendendo. Fiquei 7 anos lá. Então, foi uma jornada incrível. Muito tempo, muito bacana. E aí, depois, algumas outras marcas do mesmo segmento, qual área você estava? Depois da Avon, assim, eu tinha já claramente uma possibilidade de seguir minha carreira dentro da Avon, mas aí eu fui indicada para uma posição na Eudora, na época, que não existia ainda, e na verdade era uma startup dentro do Grupo Boticário, que ninguém muito sabia o que ia fazer, porque era um processo super sigiloso, né, e confidencial, então a gente na concorrência, até nas próprias entrevistas não sabia muito. E daí eu fui com muita coragem, ele foi uma decisão também muito difícil, mas entendendo que ali eu me expandi um pouco mais, com outras formas de trabalho, entender outras pessoas, né, outros formatos, então eu tinha um pouco essa... Eu nunca me vi trabalhando 30 anos numa única empresa. Até por conta de repertório, eu me via muito querendo entender como outras marcas, outras empresas, outras pessoas faziam. E eu fui, foi uma jornada maravilhosa. Eu entrei 1 ano antes da marca nascer. E eu falo colocou praticamente a marca de pé. Então eu fui para estruturar essa área mais de comunicação comercial. Como seria o catálogo dos sonhos dessa marca, né? Como seria antes de ter a marca. Então você tinha um olhar bem para produto também. Menos para produto, lá muito mais para comunicação. Entendi. Então, muito mais o produto comunicação. Já vinha, você selecionava o que era importante, Isso. Como é que você ia botar um go-to-market? A gente selecionava, eu sempre trabalhei muito em parceria, muito em dupla com a área de produto, né? Em todas as empresas que eu trabalhei. Ela tinha um time maravilhoso, muito forte de desenvolvimento de produto. Aprendi muito com pessoas incríveis do segmento, especialistas em suas categorias. E a gente construiu muito nessa época, né? A gente participava muito das decisões, tanto de comunicação e marketing, o produto vinha, quanto o produto a gente participava. Então, acho que isso foi muito rico, expandiu muito o olhar. Sempre a gente tem uma frase clássica de quem trabalhou no Grupo Boticário nessa época, porque o grupo nem era grupo ainda, né? O grupo virou grupo junto com o próprio nascimento da Eudora. Que todo mundo sentou numa poltrona maior que lhe cabia. Então, assim, a gente fala que sempre a gente precisou se expandir para dar conta do que a gente tinha que fazer. Então, isso foi uma oportunidade maravilhosa para o meu desenvolvimento. E aí, continuando, depois foram algumas outras... Depois fiquei lá. Depois eu fui para a Hering, que é uma jornada mais curta da minha carreira. Mas eu fui para a Hering muito também com esse olhar. Estava muito tempo na venda direta e na beleza. Também veio um convite, daí eu fiquei balançada, mas o convite era muito legal. Era um convite para fazer, de fato, uma transformação. Então, a partir da Eudora, eu só entro em transformação nas empresas, assim, nesse sentido de transformar o business, de rever processo, de rever estrutura, de rever parceiro, de dar aquela chacoalhada e aquela organizada e um olhar mais transformador, né? De futuro, de processos, de approach com o consumidor. Então, na Hering era muito esse o convite. Fiquei um pouco menos tempo, confesso que não foi acho que é muito mais pela empresa, tinha trabalhado em empresas de beleza como um todo, a Avon, o próprio Grupo Boticário, tem um outro mindset, outra cultura, né? E hoje eu vejo a importância de você estar numa cultura que você se identifique. E ali eu não me identifiquei tanto na cultura que eu estava. E foi muito intenso também. Novo brand book da marca. Hoje eu vejo, né, muita coisa na rua que a gente começou lá atrás. Então, foi um prazer também aprender modelo de franquia, aprender de fato. Ali eu tinha aumento de escopo, né? Então eu sempre via como eu podia engordar meu escopo. Então lá também engordei meu escopo com visual merchandising, com vitrine, com outras frentes de trabalho, com esse lado de varejo multimarca. Então, olha a franquia, mas uma grande parte do faturamento vem desse varejão Brasil multimarca. Então como fazer o showroom, como vender. Então outro business ali que ampliou obviamente também meu repertório e minha visão de comércio, principalmente ali. Perfeito, Li. Então, nesses últimos anos, você foram construindo diversas marcas aí, em diferentes pontos de contato com o consumidor. Como você enxerga a relevância de construir marcas hoje em dia? Fundamental, né? Assim, eu vejo assim, eu lembro muito eu sempre acompanhei, admirei muito o Ricardo Guimarães, que foi fundador da Timos e que trazia muito esse olhar de branding para a Natura, né? Décadas atrás, onde ninguém falava sobre isso. E hoje, assim, primeiro que eu vejo uma certa, deixa eu usar uma palavra certa, assim, mas hoje todo mundo entende de tudo, né? Então, assim,
sobre branding, sobre construção de marca. E no fim, assim, eu acho que hoje, num olhar que a gente está, eu estou olhando para o varejo, né, hoje, né, varejo, cara, o seu diferencial, ele vai vir pela marca. Claro que qualidade, são básicos, né, qualidade, canal, serviço, é o mínimo to compete. E no Brasil, acho que tem esse... Eu hoje estou numa empresa francesa, assim, então ainda mais consciência que no Brasil o jogo da marca é ainda mais importante. Aqui, bom, um país extremamente desigual, a gente olha como que é e como que está hoje a influência, o que te influencia a comprar. Então, marca no Brasil te define quem você é, define a que grupo você pertence. Então, hoje, para mim, assim, construção de marca não é uma opção. E eu acho que as pessoas estão entendendo de fato, Sim, né? A gente conversa muito na Decathlon sobre isso. Meu chefe sempre me fala: você não precisa mais me provar, eu já sei que Já a gente entendi precisa, o valor. já entendi que a gente precisa investir em marca. E Lívia, você falou que, né, a Natura foi uma das pioneiras em questão de branding. Sim. O que você entende, o que você enxerga que naquela época o mercado via o que era branding, assim, versus agora? Como é que evoluiu essa visão sobre branding? E, assim, a gente tem marcas centenárias aqui com a gente, que provavelmente estavam construindo marca sem mesmo saber que estavam construindo marca, né? Como você acredita que eles enxergavam esse job e como que vem evoluindo ao longo dos anos? Eu acho que dentro a Natura tinha mais metodologia, né? Então, assim, mais metodologia, mais coerência. Para mim, no passado, a questão de brand, construção de marca, estava na mão das agências, das grandes marcas, né, que investiam. Então, estava muito na mão dos líderes de marketing, obviamente, mas também muito na mão das agências, né? Então, assim, os cases de construção de marca, de posicionamentos, davam por campanhas, né? E eu acho que ali atrás o Ricardo entendeu que era também muito de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Não só o que você colocava para fora, mas quem você era de fato. E para mim, por isso que para mim é tão importante você ser consistente e coerente. E eu acho que a evolução que a gente tem como sociedade, onde você não esconde mais absolutamente nada, você não escolhe o que você quer comunicar. O cliente vai saber tudo sobre você. Então, assim, ou você é coerente e coerente. Branding passa por isso. Passa primeiro para você saber quem você é, para depois você se colocar para o mundo. Perfeito. Então, provavelmente eram marcas que tinham uma visão muito clara. E aí sabiam fazer um branding bem feito. Eu acho que tinha uma visão muito clara, obviamente, com parceiros estratégicos que foram essenciais para entender muito mais sobre posicionamento de mercado, para entender sobre os white space que você consegue construir relevância e consistência, né? Para mim, o Itaú é um super case. Super. Um super case, mas muita consistência, né? Assim, muita consistência, você acompanha a história da marca e da construção, é um case maravilhoso, que não se dá pela estética, se dá pela coerência, né? O posicionamento, ele responde a uma estratégia de negócio e uma estratégia de quem você quer se posicionar, quem você é, uma evolução, e a estética responde a isso, né? As campanhas, elas são... É quase que o final da história, né? Sim. É o final de um começo, mas assim, tem muito trabalho por trás. É uma forma de pintar ali, né? Deixar registrado de uma forma visual tudo aquilo que foi construído. É a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Eli, você enxerga que toda empresa deveria construir marca? A gente está falando aqui de indústrias, de, assim, absolutamente tudo. Cara, hoje eu tenho refletido muito sobre isso, né? Quando eu comecei a ver os movimentos de branding pessoal, falar de pessoas. Sim. Tipo Elon Musk. Tipo assim, cursos de, você vê nas redes sociais. Sim, assim, ou pessoas menores de produto. Pessoal, você trabalhar sua marca pessoal. E eu, como profissional de marketing, para mim, até estar aqui, para mim, sempre foi um desafio, porque eu tô a serviço da Decathlon. Sim. Hoje. Assim como eu estive a serviço da Mary Kay, eu estive a serviço da Hering, Então, primeiro sempre vem a marca que eu trabalhei. Eu tô trazendo isso porque... E hoje eu comecei a entender um pouco, né? A gente não desassocia mais. Não, virou tudo a mesma coisa. Profissionais, por exemplo, profissionais autônomos, tá? Profissionais da saúde. Tô falando para chegar nas empresas, mas profissionais da saúde. A primeira coisa, você vai procurar um médico, especialista, para uma consulta específica, ou... Primeira coisa que você vai olhar é quem é essa pessoa. Sim. Hoje em dia você vai olhar se ele tem Instagram, se não tem Instagram, quem é a pessoa, como que ela se posiciona, o que a AI tá falando sobre ela, o que tem de repertório, notícia, artigo. Não é mais uma opção. Então, eu acho que, claro, né, em níveis de profundidade, distintos, mas eu acho que hoje em dia todo mundo precisa se posicionar de alguma forma sobre quem é, como business. São das pequenas marcas, das pequenas empresas, indústrias,
sim, precisa ter um trabalho de marca importante. Vocês têm que, às vezes, para fora, precisa de B2B, depende muito do segmento, mas eu acho que sim, você precisa construir a marca. Perfeito. Marca, Uma empresa de chip precisa construir marca. é claro. É claro. Porque marca não é só comunicação, né? Marca é quem você estratégia. é. Então, assim, não tem... Eu acho que é esse olhar que as pessoas ainda se sentem ainda... Mesmo na Decathlon, é um assunto novo pra gente. Então, você precisa o tempo todo tirar esse viés inconsciente de que marca e branding é comunicação, não é performance. Sim. Cara, marca é estratégia. É você ser consistente naquela visão, né, no plano de negócio. Perfeito. E aí, em 2023, você chega na Decathlon, saindo aí seu histórico de moda, beleza. Ou, né, moda, a gente pode dizer que ainda tem um toquezinho, né? Sei. Mas o que te fez topar esse desafio? Como é que foi a entrada nesse universo? Olha, depois de tantos anos na beleza, eu quis há um tempo mesmo. Foi uma escolha, assim, de falar... Puta, eu sempre fui, como eu já comentei, né, movida a expandir, me expandir. Cara, tá bom, acho que na beleza já você conhece bastante, claro que eu podia ir para outras empresas, etc, mas queria experimentar coisas diferentes. E a maioria das empresas que eu trabalhei foram empresas que tinham um impacto muito positivo na sociedade, ou pelo canal, ou pela própria oferta de produto. E eu fiz a minha listinha de segmentos ali, que eu, como boa marqueteira, para mim é difícil trabalhar em algo que eu não acredite de verdade. Como boa taurina, transparente, assim, cara, eu tenho que acreditar no projeto, eu tenho que acreditar que aquilo que eu estou fazendo está de fato impactando a vida das pessoas de uma forma positiva. E eu escrevi 3 segmentos. Esporte era o primeiro, o segundo era a nutrição, que é um segmento que eu me identifico muito, a gente falou sobre isso, né, de estar tudo integrado, como isso muda completamente quem a gente é, o esporte. E o terceiro, educação, que eu acho que também no Brasil tem um movimento importante de transformação da educação do Brasil, que eu acho que eu poderia também aportar nesse lugar. Aí, como eu te falei, não é que a gente, o acaso, por acaso ou não, Você né? cria o acaso, né? Eu escrevi, intenções. joguei pro universo, mas também não fiquei parada. Fui atrás e vi todos os meus amigos, que eu sempre construí muito networking mais, não forçado, mas de construir relação. E nas empresas que eu trabalhei, sempre gostei, me interessei por gente, então... Fui lá na minha lista, falei, quem são as pessoas que estão no mercado? Daí tinha uma amiga que eu trabalhei na Ering, que eu não falava há uns bons anos. Escrevi pra ela, falei, tá pra almoçar? Ela, claro, vamos almoçar. Ela tinha tido filho, eu também tinha tido filho, a gente foi almoçar. E no final do almoço ela falou, puta, Eliana, acho que um Red Hunter me procurou uma vaga, acho que foi na Decathlon, peraí que eu vou te falar. Aí eu fui lá, escrevi pra ele não respondeu, eu escrevi de novo. Então, assim, é bem acaso, né? Não. E aí podia ter dado certo ou não. Perfeito. Já ter dado certo com essa ou outros processos que eu tava, mas no fim deu e eu sou muito grata porque foi a empresa certa pra mim. Esporte estava no seu top 1 da lista. Qual era a Sim. sua relação com o esporte quando você entrou na Decathlon, né? E é até hoje em dia? Minha relação é muito forte com o esporte, sempre foi. Então, a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu pratico CrossFit há mais de 10 anos, mas antes disso, fiz muitos anos de corrida. Então, 20 anos atrás, eu corria na USP quando não tinha logo 3, 4 assessorias. Quando não era hype ainda. Quando não era zero hype. Então, corria, fiz 16 anos de academia, na Runner, ali no Vila São Francisco, e esporte me transformou e já era muito parte de quem eu era, né? Começou por uma mudança estética, mas depois veio uma mudança interna muito importante. Além disso, eu via muitas transformações acontecerem ao meu redor com o esporte. Então, meu marido, minha mãe, minha família, meus amigos e meus filhos. E daí, acho que quando você vira mãe, você entende o esporte num outro lugar. E para mim, o esporte a minha conexão com o esporte é muito forte, porque eu nunca achei, assim, para mim, a gente está num momento de sociedade que a gente precisa do esporte como cura para várias questões que a gente está vivendo. Posso listar algumas, tá? Economia da solidão, longevidade, a gente vai envelhecer, vai viver mais, como a gente vai viver, telas, não preciso nem falar, telas, saúde mental, você pega criança, adolescente, pré-adolescente, o que tem acontecido nos consultórios, enfim, conversa com alguns pediatras e para mim, quando você está no esporte, cara, você consegue, é quase como se você consegue se libertar de tudo isso, né? Tudo parece possível, né? Tudo parece possível, te ensina disciplina, você tem que conversar com as pessoas
especialmente esportes coletivos, né? Enfim, mas a gente fala que no Brasil tudo é coletivo, até a corrida, que é o esporte individual, a gente corre junto. Só não tem coletivo. Então, para mim, minha conexão com o esporte é muito forte. Eu acho que... E tá numa empresa onde, de fato, não é uma empresa que é um varejo esportivo, é uma empresa que, de fato, vive isso todos os dias. Vive esse propósito. Você uniu um belo de um propósito com o que você sabe de fazer bem e foi a escolha perfeita ali para a empresa. E qual era o desafio da empresa quando você entrou assim? O desafio era gigantesco, tá? Então, assim, a Decathlon nunca foi uma empresa que investiu ou que olhou para marketing de uma forma estratégica, né? Uma empresa que está aprendendo a construir essa história. Então, uma empresa muito coerente, com um propósito muito claro, de fato, levar o acesso, né? E fazer com que mais pessoas pratiquem o esporte no mundo inteiro. Então, marketing, marcas, nunca foi um tema... A gente sempre acreditou, e o fundador sempre falou sobre isso. Mas era mais uma visão de negócio do que uma visão não da marca? Não existia uma área de marketing na empresa ainda. Não existia. Quando você entrou, atrás, não existia. Ou você chegou e estava começando? Estava começando a se construir uma área global. Tá. E para quem não sabe, a Decathlon é uma empresa francesa 50 anos, que vai fazer 50 anos agora. 50 anos. Porque a nossa estrutura muito forte era de produto. Tá. Produto e marcas. Então, a gente é dividido pelas modalidades esportivas, universos esportivos, com um objetivo claro. Desenvolver produtos que ajudem as pessoas a quebrar as barreiras e melhorar a prática esportiva, independente do seu nível de prática. Perfeito. Então, vocês são um marketplace, mas vocês também desenvolvem produtos próprios. A gente é retailer e designer. A gente é um modelo único no mercado. Mais de 80% do que você vê na loja hoje é produto de marca própria. Então, a gente sempre focou, só para explicar do marketing, no desenvolvimento dos produtos das marcas próprias, mas a gente nunca construiu essas marcas. Bom, a Decathlon hoje é a terceiro maior player de esporte no mundo. Então, assim, a grande questão assim, é que sempre tudo se traduziu e construiu através do produto. Então, o produto era tão bom, com valor, o value for money que a gente fala, tão bom, que ele é o boca a boca, as pessoas iam fazer e acontecer. E a Decathlon se construiu assim. Então, isso, claro, né, depois de, com 45 anos mais ou menos de empresas, entendeu a importância também da gente olhar para a transformação que estava acontecendo no mundo e a importância de olhar também para a gente como marca. E em 2020, eu entrei em 2023, acho que em 2022 entra uma CEO global de mercado para fazer de fato essa transformação. Então, a primeira CEO que não é carreirista de Decathlon, uma primeira CEO mulher, e que vem para realmente dar uma sacudida na história das marcas. E a gente tinha ali mais de 30 marcas, e hoje a gente tem cerca de 10 marcas no portfólio. Enxugamos as marcas. Qual foi a estratégia de enxugar? Rever toda a arquitetura de portfólio. A gente não abre mão de nenhuma oferta para o cliente, então, em termos de profundidade, em termos de oferta de produto. Portfólio de produto. A gente fala muito oferta na Decathlon, mas no mercado portfólio de produto, categoria de produto, a gente continua atendendo todos os clientes com todas as mais de 65 modalidades que a gente tem hoje dentro da loja. Mas a gente aglutinou em cima de marcas, de universos, para que antes a gente tinha... E faz sentido, tá? A gente tinha uma estratégia nos últimos anos de você ser construído como uma marca multi-especialista. Tá. Então a gente ia a fundo na especialidade. Então, no corrida eu tinha uma marca para corrida, uma marca para o trail run, uma micromarca para cada modalidade. Entendida. Uma marca para performance, uma marca para... Hoje não. Então hoje assim, eu tenho um universo de corrida e tudo está ali dentro. Água, a mesma coisa. Eu tinha uma marca para cada universo aquático. Então uma marca para natação, uma marca para vela, uma marca para o paddle, uma marca para o mergulho, uma marca... Hoje eu tenho uma marca que é Tribor, que abrange todo o portfólio aquático. Fica muito mais fácil os consumidores reconhecerem. Mas foi um processo muito difícil, muito doloroso. Tem que matar algumas coisas, não matar outras. As pessoas na Decathlon, elas vivem a marca, assim, internamente. As pessoas das marcas, é como que... Por exemplo, o meu chefe, que é o Cedric, o CEO da empresa no Brasil, ele que criou o Etsy, que é a marca de esqui, que hoje não existe mais. Como marca, como produto, portfólio, estratégia, produto, a gente segue evoluindo, mas hoje ela parte entrou dentro do guarda-chuva de Quechua, parte Simon, que é a nossa marca de montanha de alta performance. Tá. E Li, como é que é desenvolver esses produtos? Tipo, da onde vem um insight? Como é que você comunica para a pessoa que está querendo aquele produto que ele chegou?
Olha, a gente tem um modelo único também, que eu falo que assim, demorou um pouco até eu entender o ecossistema todo. A Decathlon é muito uma empresa de retail supply, assim, é o core business da empresa e é mágico, tá? Falando um pouco sobre desenvolvimento, eu já chego na parte do cliente. Tá. Desenvolvimento, eu acho que o exercício que eu tenho feito desde que eu entrei na Decathlon, que eu descobri, para mim a Decathlon é uma loja a pé da minha casa. Ele que eu entendi ali dentro que era a Decathlon. Eu entrei em março, em junho, eu fui para Lille, na França, onde entendi que era algum centro de desenvolvimento, imaginei que era um headquarter, assim como o headquarter da Avon, da Mary Kay. Na hora que eu cheguei em Lille, pela primeira vez, em junho de 2023, eu fiz assim, meu Deus. O primeiro lugar que eu fui foi na Domios, que é a nossa marca de fitness. Tá. Eu vou te contar, Fitness Design Center. Aí, o que eu imaginei? Vou fazer uma reunião com a chefe de produto, vai me contar dentro do headquarter. Daí eles me falaram, Liana, toma cuidado para ir não errar o lugar. Mas tem mais de uma Decathlon? Não, Liana, tem muitas Decathlon lá. Tá bom. Bom, resumindo, eu cheguei, era um lugar, assim, olhos leigos, parecia um Walmart de estacionamento gigantesco. Tá. Aí as pessoas indo de roupa de ginástica, e eu meio Emily in Paris, né, assim, meio da beleza. Assim, foi que legal, as pessoas vivem, né, o esporte. Na hora que eu comecei a chegar perto, eu fiz, uau, é a maior academia da Europa. Uau. Isso só Domios, tá? Tá. O mesmo modelo para todo o universo esportivo. Lugar de prática, aberto para a comunidade. Então, academia gigantesca, maravilhosa, com as salas de bike, as salas de fitness, todas as modalidades do fitness. Atrás, os designers, engenheiros, desenvolvendo os produtos. E sempre uma loja focada no universo esportivo. Tá. Então, como que a gente desenvolve isso para todos os esportes? A gente testa, ouve com o usuário, praticante. Então, desenvolve produto, testa, volta. Em comunidades, tem comunidades para cada nicho? Para comunidade, toda a comunidade, por exemplo, todas as pessoas que treinam nessa academia faz parte da comunidade da Decathlon. Entendi. Eu quero testar um produto, um equipamento. Primeiro eu coloco lá para as pessoas e pego o feedback, tem formulário. Um laboratório de vocês, laboratório, com pessoas testando. Com pessoas reais, usuários. Entendi. E dentro dela tem comunidade para cada nicho ou todo mundo meio que dá pitaco tem as em tudo? comunidades praticantes. Então, se eu faço step, eu quero dizer uma coisa para o step, eu vou lá. Se eu faço a Velocity, que é bike indoor lá, então vem uma coisa para bike indoor, chega mais uma perto bermuda, de lá. etc., a gente vai ouvir lá. Tá. Então, isso pro fitness, tá? Bom. Então, exemplo. Mas a gente tem, por exemplo, montanha. Sim. Em Lille, fica tudo que não depende de montanha e água. Então, Lille eu tenho fitness, depois eu tenho um desse, que é o Kipsa Stadium, que é uma antiga cervejaria, onde a gente tem várias quadras, tudo que é nossa marca de coletivos, que chama Kipsta hoje. Tá. Então, tudo que é universo coletivo. Então, eu tava lá no banheiro, de repente entrou uma meninada, eu falei, uau, daí eu perguntei pra elas, não, a gente estuda aqui perto, a gente da escola, a gente treina aqui. Então, elas vão treinar, usam as quadras, fazem futebol, vôlei, etc. De novo, engenheiro, designer, testa o produto, as escolas treinam lá, Entendi. a gente vê o feedback, vai desenvolver. Então, coletivos. Muito bacana. Aí tem o de golfe, a gente tem o de ciclismo, que é bizarro. A União Europeia homologa as bikes dentro do nosso laboratório. Todo o hub de inovação, que é a Between Village, gigantesco. Enfim, incrível de ciclismo. E daí tudo que não depende de montanha e água fica em Lille. Agora, o de montanha fica onde? Em Chamonix. Então, no Vale Salange, a gente tem a Quechua, todo o desenvolvimento de Quechua de montanha. E no pé do Mont Blanc, a gente tem Simon, que é a nossa marca de performance, que fica no pé do Mont Blanc. Tive oportunidade lá, que a história da marca se confunde com a história da conquista do homem na montanha. Então, é uma marca que a gente fez aquisição, a Simon, não era uma marca que a gente desenvolveu, já faz alguns anos. E hoje ela virou a nossa marca de altíssima performance, de quem quer passar semanas escalando o Everest, enfim. Muito bacana. Então, vocês criaram laboratórios offline que geram dados para vocês sobre produtos que vocês querem lançar, botam isso, fabricam e aí lançam. E quando vocês lançam, qual a estratégia go-to-market para falar com eles? Vocês colocam na academia e meio que o boca a boca pega? Olha, a gente tá aprendendo a fazer lançamento. Tá. É novo na Decathlon lançar produtos, tá? Então, um dos objetivos, acho que eu também, dentro da minha cadeira, é esse. Eu sempre falo, o diretor comercial, a gente conversa muito sobre isso. Ele lembra e falou, Liana, quando eu entrei, ele falou, Liana, a gente não sabe lançar o produto. Eu falei, a gente implanta na loja, a gente não lança. Então, muitas vezes a gente descobre o produto dentro da loja e fala, meu Deus, vocês viram aquilo na loja? Vamos falar. A descoberta já é no ponto de venda. Mas, de fato, o que a gente tem feito nos últimos 3 anos é rever todo o processo de go-to-market.
Obviamente, nesses últimos 3 anos também, a área de marketing global evoluiu muito, amadureceu muito. Então, a integração entre as áreas, né? O grande mal, acho que todas as empresas hoje são os silos. Então, como fazer as pessoas se conversarem, os processos serem integrados, a governança. Hoje, para mim, eu dou muito valor para a governança. Então, assim, sem governança, putz, as coisas não funcionam. Então, hoje a gente está muito mais evoluído. Então, a gente está implantando agora o processo novo de go-to-market para 2027, onde já está muito claro quais são os iconic products, quais são os produtos que de fato a gente vai. Para cada produto hoje, dentro de uma metodologia de go-to-market que a gente estabeleceu, metodologia global, a gente já tem muito claro quais são os produtos onde eu vou full 360, Tá. com investimento inclusive, quais são os produtos que eu vou em só canal proprietário, qual aquele que tem potencial de share potential e media muito forte. Então a gente já tem, a gente está nesse momento de definir para 2027, para cada ciclo de lançamento, para cada mês e para cada esporte, quais são os hero products, como que eu ativo. Então você pegou todas as 13 marcas, entendeu quais são os produtos mais relevantes de cada uma delas, falou, essa vai 360, esses outros aqui são complementares, é isso? Isso. Resumindo, Resumindo, né? Mas a gente tem também, obviamente, uma estratégia do que é prioritário ou não. Imagina se eu não consigo construir todas essas marcas. Qual marcas são prioritárias, né? Os últimos 3 anos no Brasil, a gente escolheu voltar a falar muito forte de Decathlon. Tá. Então, assim, da marca mãe. Marca mãe. Você até fizeram uma campanha de reposicionamento super bacana, né? Me conta um pouco sobre isso. A gente, em 2024, então, essa CEO nova veio, criou toda essa metodologia, posicionou a gente, né? Olha como, que eu acho que foi incrível isso, né? Como a gente se vê, colaborador Decathlon, 100 mil colaboradores no mundo. Tá, como é que era? Apaixonados, técnicos, a gente é foda, tá, parará, tá. E como o cliente nos vê, que acessível, era? preço. Então, tô resumindo, tá? Mas tinha muita coisa importante pra gente dar uma nivelada em quem a gente era mesmo. O consumidor não enxergava ainda. E hoje, assim, cara, eu posso falar com muito orgulho que a gente tá virando essa chave. Então, mas é um trabalho que começou, de fato, 4 anos atrás. Sim, demora, né? Então, agora que a gente consegue, imagina virar, gente, 8 mil SKU só no Brasil, mais ou menos, tá? 8 mil. Imagina virar todo esse portfólio para as marcas novas. 2 anos de virada. Até lançar, lancei a marca, virou. Então a gente lançou a estratégia, posicionar a Decathlon como uma marca global. Tá. Defini a arquitetura de marca, isso foi lançado em março de 24, um ano depois que eu entrei. Tá. Nós estamos em meio de 26. Cara, 2 anos para fazer a virada de aplicação de marca em todos os produtos. Estoque, giro, tirar o que é o Etsy, colocar como um Simon. Demorou pelo menos 2 anos. Agora a gente está consistente na oferta. Primeiro você teve que mudar o produto e aí agora você pode mudar. Agora eu consigo começar a contar essa história. Então, nossa estratégia, obviamente, próximos anos é fortalecer nossas marcas próprias. Então, mas foi bom porque também a gente usou muito, muito esse ano para posicionar a Decathlon. Então, assim, a gente aumentou bastante top of mind, dobrou o top of mind. A gente olhou para atributos que olham para design e inovação, que para a gente é super importante. A gente mede pela Brand Tracker, a gente acabou de subir a grande maioria deles. Então, no Brasil, tá? Então, tem essa desejabilidade importante que a gente está gerando. Eu falo que não é visto, não é lembrado, né? Então, assim, cara... Isso. E a gente começou, obviamente, a olhar para outras estratégias mais fortes, especialmente de consideração, creators, enfim, que a gente não olhava tanto. Mas sempre voltado para a Decathlon mãe, ainda não trabalhando em nenhuma das 13 marcas do grupo. A gente já está trabalhando... As 13 a gente não aplica no Brasil, tá? A gente olha para Quais são as que mais vocês fortes. aplicam? Hoje, como expert, as marcas experts que a gente tem construído, que tem dado muito certo, é Keep Running e Van Rysel. Tá, então Running... Que é Van Rysel, ciclismo de estrada, de performance. Tour de France começa sábado. Quem for ver, não perca a nossa equipe da Decathlon. Que eu tenho certeza que vai ter surpresa com o Paul Seixas, está arrebentando. Então, Van Rysel, uma marca incrível. Equipe Run, nossa marca de performance de corrida. Essas duas que a gente está jogando muito aqui no Brasil. E depois a gente tem as marcas especialistas, tá? Então, a gente tem a Quechua, a gente tem a Domios no fitness, então montanha e fitness pra gente é muito importante no Brasil. Tribor, água também, super importante. Além de outras marcas também que a gente joga, por exemplo, no hipismo, que é um... A gente joga alguns esportes de nicho mais forte, né? Tá. Que a gente traz a oferta, então o hipismo, a vela... são esportes, escalada, que tem crescido muito, a gente está arrebentando na escalada, indoor e outdoor. E a principal estratégia por hora está sendo patrocinar esses players. A gente não trabalha muito com patrocínio, tá? Assim, de grandes atletas ou de grande... A nossa estratégia hoje, dentro de Brasil, primeiro, eu sempre acreditei na estratégia da OZEP, né? Canais proprietários, share potential,
o potencial de fato earned media e o paid como complemento. Uma marca de varejo que não tem grandes investimentos gerar em marketing, conteúdo. eu preciso, se eu tenho um bom produto, quem vai gerar de fato essa relevância para mim são os avalistas e os experts da marca. Ah, entendido. Então é meio que o DC. a gente está trabalhando muito de si, a gente já tem muito o DC orgânico, que é a grande estratégia da Decathlon, sempre foi. Mas sim, a gente está trabalhando muito forte com pessoas que a gente sabe que vão ser genuínas, verdadeiras e relevantes para falar sobre o produto. A gente deixa muita liberdade. Assim. A gente fez um trabalho agora com o Brandon Bressan, não sei se você conhece, que é um nome muito, muito forte na corrida, que não se associa a qualquer marca. A gente preparou ele para a Maratona de Paris com os produtos da Keep Run. Ele bateu o RP dele com um tênis de 700 e poucos reais, nossos de performance. Nem escolheu o top, porque ele falou, cara, gostei mais desse. Fez toda a preparação, sold out nos produtos, assim. Uma pessoa. A gente fez um movimento gigantesco, as pessoas começaram a entender o valor. E organicamente, isso se espalhou. Então, canais e pessoas que não consideravam ainda Keep Run, a audiência começa a pedir, vocês conhecem? Você já fez o review? Então, acontece um trabalho orgânico aí super forte também. Então, foi produto e o GC, porque o produto é bom, você tem uma comunidade forte. E aí, depois você pega o especialista, mãe daquele nicho e faz ele usar o produto e kill it. A gente tá... Essa, pra mim, é a estratégia matadora. A gente, acho que como boa marqueteira, tudo que eu construí hoje, eu não tenho certeza que é bom amanhã. É essa nossa dinâmica, né? Então, mas para mim o marketing de comunidade, de fato, é muito mais relevante. Não tem... E como é que fica os players que tá lá tá usando vocês como marketplace? Na hora que você tem que comunicar a Decathlon mãe, né, como engloba todas essas duas frentes, as marcas próprias e esses outros que ocupam os 15% ali restantes. A gente tem parcerias muito estratégicas e muito fortes, tá? Por exemplo, a Adidas é uma marca que a gente tem uma parceria muito forte. Então, quando eu entrei na Decathlon, o grande desafio era posicionar a Decathlon, né? Mas, de fato, também reestruturar o time. Então, outras áreas que não estavam no marketing naquele momento voltaram para a cadeira do marketing. Então, hoje eu tenho toda a parte, além das áreas comuns de construção de marca, social, PR, etc., corporate communications, tem a parte também de customer care, toda a parte de atendimento e a parte do CRM também, growth também está comigo, então tem uma visão mais holística sobre esse processo. Então, quando você olha para tudo de forma mais integrada, é muito mais potente, mais forte você conseguir integrar todas essas frentes, né? Todas essas frentes. Então, enfim, esse acho que o nosso desafio é esse, não saber que amanhã isso vai dar certo ou não vai. Então, quando você tem esse olhar, de fato, para os dados de cliente, que hoje eu estou conseguindo integrar, por ter o CRM junto e Customer Care, te dá muito mais potência para olhar para essas decisões. Entendi. Então, step back, olha para o CRM, entende o comportamento, e aí você vai target a comunicação para aquela pessoa, para aquele hábito, se ela vai querer estar com as marcas proprietárias ou com as outras marcas no mercado. Por exemplo, eu estou comentando sobre isso porque a vertical que a gente construiu para outras marcas com Adidas, eu fiz uma vertical só para olhar para parcerias, essas parcerias que a gente chama AMI, que é uma sigla em francês para outras marcas internacionais, que são as nossas. Então, vou dar um exemplo importante. As pessoas não sabiam que a gente vendia Adidas na Decathlon ainda. Então, essa área, ela fez um papel importantíssimo de um trade mesmo, de conectar os trades das marcas com os nossos trades. Antes a gente comprava, era uma negociação muito mais comercial, mas agora a gente está olhando para a experiência de marca, por exemplo. Então, até marcas que não abriam produtos de performance para a Decathlon hoje abrem todo o range de produtos para a gente. Então, a gente tem exclusividade de alguns produtos para a Maratona do Rio, por exemplo, como esse ano, vários treinões de Adidas, de Fila, de ASICS acontecendo, parceria para São Silvestre junto com a ASICS. Então, no corrida, isso acontece muito forte, então a gente já está bem posicionado com lojas especialistas, como essas marcas, elas entram como marcas parceiras dentro do nosso portfólio. A gente usa as marcas internacionais, as outras marcas, quando a gente entende que a nossa marca própria não tem ainda a força suficiente ou a gama suficiente para atender o esportista daquele segmento. Perfeito. Então, você serve o consumidor independente se vai ser da sua marca ou da marca de um parceiro. Tem, por exemplo, a categoria de montanha, praticamente não tenho outras marcas. Tá. Porque eu sou tão forte em Quechua, em Simon, Wedze, no passado, Forclaz, que a gente... As marcas querem entrar. Na Decathlon, a gente não tem essa necessidade. Entendeu? Entendi. Porque a marca já é muito forte. Na natação, eu tenho uma oferta super forte, mas eu tenho alguns produtos da Speedo que complementam minha oferta. Vocês vão fazendo uma curadoria de produtos que tem no mercado, sempre entender a necessidade do consumidor. Sempre entendendo. Sempre olhando para o consumidor, para a relevância da força da marca dentro do país.
como complemento. E os selos azuis foi uma estratégia disso ou não? Ou produto azul? É. Não, produto azul é uma estratégia que conta muito sobre quem a gente é. Sobre custo-benefício. Tá. E o produto azul são os melhores custos-benefícios do mercado. Então a gente está falando de produto de primeiro preço. Como que a Decathlon desenvolve oferta de produto? A gente sempre tem a gama 100, 500 e 900. Mas se você for no site, você vai ver o que é esse 100, 500 e 900. Tá. É uma coisa muito interna, mas é como a gente desenvolve a oferta de produto. 100 para o iniciante, primeiro preço. A gente abre mão de margem para ser competitivo Tá. e para que as pessoas consigam experimentar o esporte novo. E aí Linha por 100. produto ou por marca? Por marca e produto, tudo. Então, assim, ó, por óculos de natação. Tá. Você quer começar a nadar. Você não tem dinheiro para começar a nadar, você quer um produto super simples, E aí você não vai ter um sabe. tag. Você tem ali a linha 100, 500, 900. O produto azul Entendi. foram alguns produtos que a gente escolheu que eram imbatíveis. Então, por exemplo, um óculos de natação infantil que tem 200 horas de uso, 200 horas de uso num produto de R$29. Com tecnologia anti-embaçante, patenteada, etc. Por R$29 um óculos. Assim, ó. Não tem competição. Não tem como ter uma competição nesse nível técnico com esse preço. Tá. Então, esses produtos de selo azul é muito mais para reforçar a tecnicidade do produto, porque mesmo num produto de acesso, de linha 100, ele consegue te entregar o benefício. As pessoas precisam entender a tecnicidade que está por trás de cada desenvolvimento. Perfeito. É quase um selo de curadoria que vocês têm, né? Que Uma vai curadoria melhor custo-benefício. agrupando em vários grupos ali que vai ajudar o consumidor a fazer a melhor decisão e também mostrar uma transparência de vocês, né? Com aquele produto. Bacana. Lia, eu gosto de inserir no meio do podcast um bate-bola. Comecei com isso recentemente. Então, são 5 perguntas que você pode responder de uma forma rápida, tá? Ah, meu A primeira Deus. delas é... Em uma palavra, o que é esporte pra você? Prazer. Qual é o item mais vendido da Decathlon no Brasil hoje? A gente é tão sazonal que eu vou falar 2, tá? Tá. No inverno, obviamente, segunda pele. Sério? Segunda pele. No inverno e verão, tá? No inverno depende da estação trocada. Então, desenho. Entendi. Uma bate-bola bem curiosidade. Em dezembro, pico de calor aqui, nosso produto mais vendido é a segunda pele. É a segunda pele. De inverno, porque as pessoas vão esquiar e compram com a gente. E no verão, E as outra? toalhinhas, né? As toalhinhas. Qual as toalhinhas? As toalhinhas que são de rolo microfibra. aquelas pequenas? Aquelas pequenas. Que, aliás, ninguém sabe usar direito. A toalhinha de microfibra não é pra você ficar esfregando, porque tem uma piada interna das minhas amigas que essa toalha não seca. Ela seca maravilhosamente bem. Ela é super compacta, só que você não é pra esfregar, é pra fazer assim, ó, com a toalha, porque ela absorve, a microfibra dela, a tecnologia, ela absorve Entendi. a umidade, como você faz assim. É pra absorver não fica e não esfregando, limpar. só faz assim, ó. Ela vai absorver toda a umidade do corpo. Adorei. Terceira, qual é a métrica que você dorme e acorda pensando? Só pode Hoje, escolher uma. Uma? Tá, 2 no máximo. 2. Frequência do cliente e consideração de marca. Tá, então frequência, quantas vezes ele volta na sua loja e consideração de marca quando ele É vai muito voltar. sazonal. Então, fazer esse cliente vir mais vezes é um desafio. Um esporte que você ainda quer aprender ou testar. Surf. Fiz uma aula de surf agora em Biarritz. Eu não falei desse centro de concepção, mas acho que vale muito rápido. A gente tem o Water também, Water Sports Center, que fica em Biarritz. Na verdade, fica em Hendaye, do lado de Biarritz, que é o polo do surf da prática esportiva aquática na França. Tinha que botar umas fotos aqui, manda pra gente depois. Não, eu vou mandar. Pra gente Assim, ó, botar. é maravilhoso. E assim, a hora que eu cheguei numa segunda à tarde e contei mais de 100 pessoas dentro da água. Não tava verão, não tava calor ainda na França. Tava calor para eles, né? Mas assim, não tava aquele calorzão ainda, não era férias. Mais de 100 pessoas na água aprendendo a surfar. Criança, idoso, gordo, magro, todos os corpos. Eu falei, entendi por que a Decathlon se estabeleceu aqui. É incrível. E daí eu fiz minha primeira aula de surf lá. E eu resolvi que vai ser meu plano de longevidade. Meu marido já surfar de long pelo mundo inteiro. Demais. Isso puxa a nossa última pergunta desse bate-bola, que é uma coisa que sua mãe te ensinou sobre longevidade. Minha mãe? É. Manter a cabeça jovem e curiosa. Como é que faz isso? Uma dica? Não se limitar. Não se limitar. Eli, hoje em dia a Decathlon, pra mim, eu associo muito ainda o ponto físico, a experiência de você circular, você ver 1 milhão de produtos. Eu me lembro que quando eu era mais nova, você precisava fazer
se eu precisava comprar alguma coisa para um esporte que não era o básico, não sei, você vai acampar, você vai fazer coisa, vamos na Decathlon. Pegava o carro, ia na Decathlon, tinha o ecossistema lá inteiro. Mas hoje em dia o consumidor está cada vez mais digital, né? Como é que vocês têm adaptado a marca para esse novo comportamento de consumo? Essas são as nossas discussões diárias, né? Assim, a gente está testando, eu acho que o legal da Decathlon é essa possibilidade de a gente testar e aprender. Então, esse ano também estive no Chile, olhando os projetos ali, então a gente se inspirou muito. Agora no Brasil a gente já abriu uma primeira loja num formato novo. Então, tá, qual formato? Tem espaço para todos os formatos. A gente tem o formato standalone, que é esse que você descreveu, que é o standalone, é que você pega o carro e vai. É uma compra dirigida, programada. Você vai lá porque sabe que lá tem tudo. Aqui em São Paulo, Marginal Tietê. Tem um no Morumbi, não é? E no Morumbi, as nossas grandes lojas, em Campinas, a primeira loja no Brasil, 4 mil metros quadrados, a maior loja no Brasil, na Barra, no Rio também. Esses grandes formatos que a gente tem tudo. Depois a gente tem as lojas no shopping, que são as lojas menores, mas que também tem um pouco de tudo. Tá. Né? Então as lojas menores de shopping tem esse formato, que é uma adaptação. O que a gente abriu agora é uma loja satélite, que é um formato super interessante, porque ela funciona como uma satélite da standalone. Tem uma metragem muito menor, onde você consegue focar em alguns spots específicos, mas também consegue entregar toda a oferta no Morumbi. A gente está prometendo em poucas horas, porque a gente vai ter um trajeto de moto ali para a gente retirar no Morumbi, se não tem na loja satélite, que é no Morumbi Town. Então essa loja é no Shopping Morumbi Town, que de carro, horário de pico, você pode demorar 1 hora até a loja do Morumbi, é maior. E a gente está oferecendo esse serviço para o cliente, para qualquer produto da nossa oferta a gente conseguir buscar e a pessoa consegue retirar na loja. Mas você tem mais profundidade em 3 spots lá: corrida, fitness e natação. Tá, que é o mais forte aqui. Que é o mais forte, que a gente está experimentando, tá? Então, assim, são fitness com certeza, corrida com certeza, natação também, esportes de conveniência, mas a gente olha muito para a comunidade. Então, assim, no entorno, quais são os esportes mais praticados. Então, a gente olha o que faz mais... que é mais relevante para aquele lugar que eu estou inserido. Então, tem todo um trabalho de estudo de mercado importante para a gente decidir quais esportes a gente está jogando. Tá, então uma parte de conectar o offline cada vez mais com o online, com esse serviço. E quando a gente olha para o digital, tipo, quais são os canais que vocês começaram a vender? Tá no WhatsApp, tá no Rappi, tá no iFood, tá em algum outro hoje lugar? Hoje a gente está mais focado em e-commerce, e nosso e-commerce está crescendo muito, tá, gente? Assim, esse ano a gente tinha algumas questões estruturantes ainda dentro do e-commerce. A gente tem muita como bom varejista físico, né? Muita questão ainda de sistema com a França, etc. Aqui no Brasil a gente já usa VTEX, a gente está anos luz à frente para fazer muitas coisas, mas o time de digital, liderado pela Suzane, tem feito um trabalho, e no passado também pelo Jorge, muito importante de evolução dentro do site. Então, esse ano a gente está crescendo muito, e o que uma grande, obviamente, oportunidade são os marketplaces, né? Então, assim, marketplace out. Então a gente está crescendo muito, já tem uma operação bem estabelecida no Mercado Livre, crescendo bastante, outras negociações sendo feitas. Então a gente sabe que competir, o grande desafio do e-commerce no Brasil é a logística, né? Sim. Então o last mile, eu quero morrer quando eu recebo uma mensagem falando: lindo que você está fazendo sobre marca, mas meu produto não chegou. Cadê? Tá atrasado. Gente, vamos. E assim, tem um esforço grande da companhia, mas a gente sabe o tamanho dos desafios em logística no Brasil, que constrói tanto a marca, ou destrói tanto a marca, como qualquer experiência no fim do dia, iniciativa. Né? Então, para mim, experiência e serviço é algo que a gente está olhando muito, mas a gente tem evoluído bastante nesse ecossistema, no aplicativo que está cada vez melhor. Tem muita coisa estruturante, né? Imagina todo esse portfólio de produto, cadastro de produto, tradução. Tem questões estruturantes, quem trabalha no digital sabe bem, que são questões complexas, né? Então, toda a parte de SEO e GO, parte de conteúdo é uma coisa que a gente está... Cara, essa é uma das coisas que tira o sono. Não é o KPI, mas GO, obviamente, é uma coisa que me tira o sono bastante, assim, de a gente conseguir acelerar essa estratégia para ser considerado não só pelas pessoas, mas também pelos agentes aí no futuro. Perfeito. Então, se você tivesse que falar um novo canal que vocês estão olhando para vender o produto de vocês, você diria que é o aplicativo, se é que é novo? Tipo, qual tem sido a aposta? Não. Ou e-commerce mesmo, não, site? Acho que o e-commerce é muito forte, o marketplace out é uma coisa que está crescendo bastante. Tá. Então, a gente vê que tem desejo pelo produto. Eu acho que o nosso desafio maior são os novos formatos mesmo de varejo, da gente entender como que a gente pode estar mais próximo do cliente, em outros formatos de expansão. Então, é uma coisa que a gente já divulgou, né? Então, não é nada novo, mas a gente divulgou com o lançamento do Morumbi Town, que esse é um caminho que a gente quer testar e aprender
formas de estar mais perto do cliente e atendendo o cliente quando e como ele quiser. Muito legal. Acho que tinha que ter micros estandes, sabe, da Decathlon. Um na Local na de prática, ciclovia, né? sabe, pequenininho. Um no parque, assistência. Ia Tá ser ouvindo demais. aí? Tá Ia ouvindo? ser demais. O meu time. Precisa de ajuda, vai lá. Tipo, sabe, às vezes você chega no parque, Uma conveniência. não sei, Conveniência. sai do parque, Eu falei já agora no compra. Water Sports, porque o pico Water sazonal é Sports. muito forte. Então, imagina se abrir, de fato, um brand experience, a questão dos Silas, né? É um dinheiro de marketing com retail junto. O projeto se paga, você põe ali dentro do local de prática. Sim. É meu sonho. Ou tipo no pedágio, sabe? É, Bota uma total. lojinha, umas coisinhas, tipo posto de gasolina. Total. Posto de gasolina E da tem Decathlon. imagina, nos próprios lugares de montanha, enfim, Sim. nos próprios lugares de outdoor, como um todo, aventura, né? Que a gente é muito forte. É, igual estação de esqui, né? Tem uns restaurantes na montanha, vai Isso. ter umas Decathlon na É montanha, isso. você para, já resolve Containerzinho tudo. clássico, só com os acessórios Já faz umas maravilhosos. comprinhas ali, muito bom. Aprovado. Obrigada. Eli, como é que você tem enxergado o retail media? Olha, pra gente é um tema que a gente estudou bastante, tá? Ano passado, inclusive com uma consultoria, enfim. A gente entendeu que a gente não estava maduro o suficiente nesse momento. Não que não tenha oportunidade, tá? Mas a gente precisa construir as nossas marcas. Muita coisa bacana vindo aí. Cara, a gente tem tanta coisa, e acho que o grande desafio da Decathlon é a questão da priorização. Então, que é o grande mal, assim, cara, é tanta oportunidade. Você imagina o que chega de projeto pra mim? É. Assim, e projetos incríveis. Eu tenho um meme já comigo do meu time. Não, Liana, não fala mais com ninguém, a gente não quer mais oportunidades. Eu chego, oportunidades. Elas, não! Porque mesmo se for uma coisa que nem tenha muito investimento ou custo, tem um operacional Sim. pra fazer. E a gente... Não é na tempo, né? E a gente, de fato, assim, a quantidade de pessoas interessadas em fazer coisa com a gente, de diversos segmentos, e que fazem muito sentido, é de chorar. Queria ter... Hoje ainda não consegue me ajudar para poder dar vazão a tudo isso, porque tem oportunidades incríveis que a gente não consegue dar conta. Então, eu sei, porque ter o mídia com certeza é uma grande oportunidade, mas que hoje a gente escolheu nesse momento. Faz todo sentido. Putz, quando você pensa racionalmente, faz todo sentido. Eu vou rentabilizar justamente para me dar mais dinheiro para fazer outras coisas. Tá. Mas na prática, hoje, a gente escolheu olhar para outras questões nossas, que no momento são mais relevantes. Uma dica de priorização, então. O próprio modelo de loja Tá. é super importante. Construção das nossas marcas próprias e esportes prioritários pra gente é importante. Tá. Mas como é que você olhar- escolhe o que priorizar? Tamanho de mercado, né? Então a gente Tá. olha market share, a gente olha a nossa oferta, olha crescimento de mercado, olha potencial de consumo, olha tendência, obviamente, tendência de consumo como um todo, e olha também para nossa base de clientes, entende onde a gente é mais forte ou não. Como é que fica isso no micro, no seu dia a dia? Um caos, né? Um caos, para mim, assim, o caos que eu digo tá muito complexo, né? Tá muito complexo. É muita coisa. E eu, assim, hoje, por exemplo, um dos meus focos, priorização. Antes de olhar para o retail media, eu preciso entrar num outro nível de CRM que eu quero, né? Que a empresa quer e que está hoje sobre a minha responsabilidade. Que tem um trabalho de martech gigantesco, que ninguém vê. Sim. É tudo que está embaixo da ponta do iceberg. Tem muita questão de fundação que precisa ser construída. É lindo falar de martech, é lindo falar de CRM, de personalização. Sim. Mas quem coloca a mão ali E realmente para faz fazer a a operacional base acontecer. se falar, para eu ter uma CDP, para eu ter um ID único do cliente, para eu trabalhar o enriquecimento de dados de forma relevante, para melhorar a experiência de cadastro, para eu trabalhar a limpeza da base. Sim. É, que o Tem CRM ele vai um trabalho muito grande de dentro, né? Antes de sair para fora. Total. A comunicação é só Pra final, depois, que nem como você que eu falou, trabalho né? uma estratégia de growth se eu não tenho esse olhar? Assim, a gente fez um Perfeito. trabalho, que foi o meu foco, por exemplo, priorização dos últimos Aham. 3 anos, de capital dado. Então, a gente saiu de 30% para 70% de venda identificada na Como é loja. que vocês fizeram isso? Com o retail. O retail precisava entender o valor de ter o cliente identificado. Retail, o time de retail, o time de loja. Então, assim, eu me envolvi muito nisso, de falar, cara, se eu tenho dado, se você me ajuda a ter o dado do cliente, eu volto para você com um estudo para você ter a sua Perfeito. oferta mais assertiva dentro da sua loja. Então foi chegar pro retail e falar assim, eu preciso que você realmente Começou em registre São Paulo, absolutamente tinha tudo. uma diretora que hoje, inclusive, está no RH da empresa, a Bárbara, maravilhosa, que entendeu o valor e começou a desenhar sua estratégia para a regional de São Paulo City em cima dos dados de cliente. Tá. Aí o resto do Brasil falou, pô, a gente fez incentivo, como bom esportista, todo mundo muito competitivo, incentivo de venda identificada, melhorou, obviamente, o sistema de cadastro, hoje é no checkout, antes era no aparelhinho do vendedor. Entendi. Então, assim,
toda essa parte estruturante não aparece. Hoje, quando eu falo que tenho 70% de venda identificada, todo mundo fala, uau! Mas tem uma parte de base. Hoje eu estou revendo de novo meu processo de cadastro para ser ainda mais eficiente. Mas foram fases, né? Então, 70% de venda identificada, mais de 9 milhões de clientes, né? Cerca de 9 milhões de clientes, na verdade, hoje na nossa base. Agora eu tenho caldo e dado, só que daí eu preciso, cara, Perfeito. gerir Depois, esse dado. trazer inteligência para ele, né? Trazer inteligência. Então, agora refiz de novo minha estrutura. Tem uns meninos maravilhosos agora trabalhando com Consumer Insights. Demais. Mas agora todo mundo quer os dados. E daí a gente não tem a capacity. Então, como agora plug AI para automatizar isso e a gente conseguir gerar os insights e relatórios de uma forma automatizada. Meio óbvio para muitas empresas de tecnologia, numa empresa que seus sistemas estão pautados no varejo físico. Sim. Como que faz essa transformação? Não é cultural. Então, parece tudo simples, né? Eu falo, cara, como uma nativa digital faz isso para mim como cliente em 2 segundos e a gente não consegue fazer? A gente não nasceu assim. Então, mudar dói mais. Sim. Transformar dói mais. Muito interessante. E Lia, imagino que agora que vocês estão, né, com todos esses Customer Insights, novo RFMs, segmentação acontecendo, vocês reveram seus canais de mídia? Assim, qual hoje são os mais relevantes para você? Hoje o meu time de mídia, de comunicação, eu sempre tô olhando e falo, cara, a gente tá colocando dinheiro no melhor lugar, sabe? E eu sempre trabalhei em empresas com meu lema sempre foi, não podemos ter desperdício, né? Não podemos ter desperdício. Então, assim, hoje a gente já está olhando para todos os canais de social commerce, são muito relevantes para a gente. Tá. De fato, vou dar um exemplo, como que a gente vem trabalhando dentro desse case de corrida. O que a gente entendeu que tem profundidade, hoje, um trabalho com o YouTube que a gente fez muito forte. Porque ali eu tenho profundidade, relevância, conteúdos mais densos. A pessoa que quer se preparar para uma maratona, ela não vai decidir o que ela vai comprar, o investimento dela em 3 segundos, de uma atenção interrompida, entendeu? Ela vai querer se aprofundar. Uma pessoa que quer comprar uma bike, 50, 60, 70 mil reais, sim, ela vai pesquisar. Ela vai. Com profundidade, né? Então, eu acho que determinados segmentos a gente está buscando mais entendi. profundidade de conhecimento. Mas depende muito do esporte. No fitness, a tecnicidade importa, mas a moda tem um peso maior. Aí eu vou para canais, produtos, experiências que me respondem mais a isso. Perfeito. Então, por exemplo, eu tive dentro do Fashion Rio Muito bacana. para a gente conseguir apresentar para um cluster específico. Então, eventos muito importantes para a gente, parcerias muito importantes para a gente, avalistas, experts, earned media, muito importante, porque eu pego meu dinheiro e multiplico os impactos de uma forma relevante, conectada com a audiência. Então, isso é muito, muito importante. Mas, claro, os grandes veículos, né? Hoje a gente tem nossa operação de growth em media performance está muito eficiente. Então, a gente tem uma parceria forte com o Google, obviamente, nesse sentido. Sempre olhando para novos produtos, olhando para novos dados, olhando para as conexões também. Mas, enfim, eu falo que a escolha hoje também do CMO dentro de investimento é mais difícil, né? Porque quem não tem muito investimento... É ali, né? Você pode colocar ali e a jornada, cara, desaprende o funil, esse case do corrida, as pessoas descobrem, consideram e convertem dentro do mesmo conteúdo. Então, assim, etapa de funil, um asset para cada funil. Eu questiono muito o que a gente está vivendo hoje. Entendi. A gente está disruptando completamente, precisa entender do Não cliente. tem mais uma jornada, você pode até ter, mas ela é muito mais Você ágil, não descobre às alguma vezes, né? marca pela alguma influenciadora, alguma pessoa Super. que você segue, alguma amiga que você acha bacana, que comprou uma marca, postou. Super. Em 1 minuto, você descobriu a marca, você achou interessante, E você comprou. você considerou e você comprou. Aqui, assim, etapa do funil. Cara, mesmo Depende do produto, claro, né? Claro. Depende do produto. Mas, Depende do produto. sim. Mas você concorda que 100%. assim, é muito 100%. mais sobre audiência, conexão. Quem que tá dando voz? Quem que tá falando sobre os seus produtos? Eu sou muito chata do earned media. E do Earned share media. potential. Se você tivesse que colocar hoje, elencar, né, em ordem pra você, o que é mais relevante? Tanto que você enxerga e o que é de fato pra empresa em termos de resultado? Earn, owned e paid. Como é que fica? Cara, paid, obviamente, para a operação do e-commerce, ele é fundamental Tá. hoje, ainda. Mas tem um trabalho forte de orgânico, etc., que a gente está fazendo. Mas para mim, para construção de marca, é o earned media. Eu posso falar o que for de mim. Eu posso vir aqui, conversar, falar. Se o cara que é o cara fera da corrida falar que meu tênis é bom, Uhum. eu sou Os da Decathlon, cara. Eu especialistas, não vou então. falar mal do meu produto.
Se ele não é bom, eu não vou falar dele. Entendeu? Entendi. Óbvio. Mas a gente tem a sorte de ter muito produto bom. E assim, isso eu aprendi muito na beleza, né? Assim, trabalhei na Mary Kay, onde tinha liderança em algumas categorias de maquiagem, de skincare, número 2, com 1/5 da força de vendas, que a gente trabalhava com quem dava o aval naquele produto, entendia qual era o intermediário, o GC que era a consultora. Então ali, por exemplo, o personal, um preparador, o coach, o avalista, o influenciador, é sério, né? Porque eu acho que esse meio da influência também tem que tomar muito cuidado. Quem é o creator certo? Quem é aquele que vai, de fato, trazer credibilidade e verdade sobre isso? Então é isso. E a gente acredita tanto no produto que é isso. Dou o produto e falo, cara, me conta o que você acha. Eu acho que vocês falaram, no começo, né, você estava falando, a gente nunca teve time de marketing, foi uma coisa recente. Na verdade, pra mim, vocês tiveram, né, que era o time de produto. Que era total. os labs que vocês fizeram no ao vivo, colocando produto, fazendo as pessoas testarem, trabalhando em comunidade, antes de muita gente, né, nem falar a palavra comunidade, nem saber o que Isso é inovação pura. Isso é inovação, isso é marketing no fim do dia, né? Então, vocês têm Esses 50 anos, a gente decidiu que a gente vai colocar isso pra fora. Eu falei pro time, a gente tem uma escolha. Faz um vlog lá dentro, pelo amor de Deus. Tô louca pra saber, tô curiosíssima pra ver como é que é. Tem um documentário na Exame que saiu esse ano de 15 minutos mostrando os como é que é o nome? Concepção. Põe Decathlon no Exame, vai aparecer. Eu vou ver. Então, eu achei por exemplo, sensacional. A gente convidou um jornalista e um filmmaker pra ir conhecer em Lille. Vocês precisam convidar mais influenciadores. Orgânico, porque é um absurdo mesmo. Eu tenho tanta confiança sobre o conteúdo, eu não validei nada, não aprovei, não foi pago. Eles foram lá e falaram, cara, encontrei com eles no final da viagem em Paris, eu falei, puta, o que você acharam? Me fizeram algumas perguntas. A gente não sabe o que vai sair. Mas eu acredito tanto na verdade da marca, é tão consistente. Se você olhar o vídeo de 15 minutos, parece que a gente brifou 15 minutos de documentário na home da Exame. Assim, entre outras matérias que saíram, porque aquilo é de verdade. Então, é isso, são escolhas, né? Eu falo sobre... talvez demore um pouquinho mais, mas vai ser muito mais consistente, muito mais verdadeiro, muito mais sustentável que a gente está construindo. Nossa, ele tem que ter um brand trip, leva vários influenciadores, esses corredores aí. Estamos fazendo. Pra lá. E a última pergunta pra gente fechar esse bloco. O que você acredita que as novas gerações têm ensinado a Decathlon sobre esporte? Essa pergunta é muito legal, porque a gente acabou de fazer um estudo com a Consumoteca, né, junto com o Michel Coforado, sobre se o nosso objetivo é quebrar as barreiras do esporte, a gente precisa entender quais são essas barreiras onde a gente está atuando, né? E eu, como líder aqui no Brasil, queria muito ter profundidade para entender um pouco desse recorte de esporte e cultura e o que move o brasileiro. A gente lançou como aberto para, aliás, esse estudo está aberto dentro do site da Decathlon. Vamos deixar aqui. Deixa o link também para a galera acessar, porque ela é super interessante. E o que a gente tem recorte, obviamente, de raça, de gênero, né, de classe social, importantíssimo dentro desse olhar de sedentarismo e prática esportiva no Brasil. Mas um ponto sobre a questão de etarismo, de idade, a relação dos boomers, por exemplo, com relação ao esporte é completamente diferente do que a geração Z. Então, a geração Z está muito mais aberta a praticar outras coisas. Sim, me identifico. Esporte é uma questão de identidade. Sim. Então, assim, é um elo entre performance e identidade, onde as pessoas ficam mesmo. O que a gente fez nesse estudo, vocês vão ver depois, um recorte específico sobre quem pratica, para entender como que as pessoas conseguiam se manter lá. Até o Michel fala, como virar uma Liana que está na comunidade, não sai e vai todo dia? Como eu chego nesse lugar? Sim. A gente vai entender por que as pessoas ficam, né? Tá. E acho que esse é muito legal, quando as pessoas têm essa intersecção entre performance e identidade, né? Eu vou porque meu corpo, a minha relação com o corpo é outra, para o meu corpo ficar bem. Entendi. Então, corpo quase um sistema de recompensa ali. Etc. Mas, porque meu humor vai melhorar, porque minha saúde mental também melhora, porque é parte de quem eu sou. Entendi. Porque eu pertenço a um grupo. Não tem nada a ver com o corpo, entende? Sim. Sim. Então, quando você tem esse elo, ele é muito interessante. E a gente entende que a Gen Z entendeu já, até por conta da pandemia, esse lugar do esporte de um jeito muito mais rápido. Sim. Pertencimento, identidade. Acho que foi uma forma também de ganhar controle, né? No esporte você tem ali, você faz aquilo, você ganha recompensa. Você faz aquilo, você ganha recompensa. E você cria identidade
que vai fazer você conectar com pessoas numa era onde é que a gente Isso. está desconectado. É isso. Então, é como se o corpo, o esporte, fosse uma resposta à economia da solidão, que eu comentei no começo. Que fosse uma resposta à saúde mental, a essa vida super multiatarefada que todos nós estamos vivendo. Então, assim, é como se o corpo e o esporte fosse um resgate. Então, para mim, a Gen Z já entendeu. Os boomers não entenderam isso. Os boomers entendem isso, eu entendo o esporte ainda como uma obrigação. É. A Gen Z Gen não. Z não. Não. Pra mim é um luxo. É. Se eu fico doente e não posso, eu falo, nossa. É isso. E Loucura. acho que tem uma coisa que também é muito legal que a gente tem aprendido com a Gen Z, é a abertura para a prática de outras modalidades. Então, tem um gráfico muito legal no estudo, vocês têm que ver, que mostra o esporte que eu pratico e o esporte que eu gostaria de praticar. E a gente lista pelos maiores gaps. Então, cara, o surf, por exemplo, quantidade de pessoa que pratica e quantidade de pessoa que gostaria de praticar. Eu tô lá, né? Nossa, é verdade. Mas, o sonho, por exemplo, olhando esportes coletivos. Você vê um movimento, a galera voltar a jogar vôlei. Sim. A galera Muito. voltar a jogar futebol. A galera voltar a jogar, a praticar capoeira. Sim. Artes Total. marciais, coisas que as pessoas tinham um sonho de aprender na infância, não fizeram. Ou amavam fazer. A gente se afasta muito. Acho que esse é um olhar super importante de reflexão que eu gostaria de trazer para as pessoas também que estão ouvindo. Por que eu tenho certeza que qualquer pessoa vai lembrar na escola um esporte que amava fazer. Sim. E a partir dos 10, especialmente meninas, entre 10, 11 anos até os 14, 15, ali na puberdade, metade das meninas param de praticar atividade física. Então, a sexualização do corpo da menina, a questão da puberdade, a questão da autoestima. Tem muitos aspectos ali. Os meninos também têm uma redução, mas as meninas muito mais forte. Então, por que a gente se afasta, né? E acho que hoje a gente quer dar luz a esse tema, né? Da gente ser esse elo, né? Esse elo especialmente para essa fase, que é uma das fases mais complexas da vida, a adolescência, de o esporte poder ocupar esse lugar de comunidade, de pertencimento, de autoestima. Autoestima e autoconfiança nessa idade é fundamental para a formação do adulto, né? Então a Gen Z tem ensinado isso pra gente também, que eles estão voltando a resgatar. Cara, por que eu parei? Sim. Eu posso me permitir mais. E a conexão o terceiro ponto da Gen Z é a conexão com a natureza. Outdoor. Viver, experiência. Que a pandemia Total. trouxe viagem. Eu acho que com certeza. Viagem de esporte, cara, muito forte. E acho que a gente enxerga também muito o esporte como... Sabe quando você gosta no final de semana de conhecer novos restaurantes? Aham. Que é uma coisa bacana de se fazer? Pra mim, esporte é a mesma coisa, sabe? Isso. Eu gosto dessa experiência, como se eu estivesse conhecendo novos lugares e vivendo. Antigamente, sei lá, podiam ir pra balada. Não, eu acho que a nossa geração tem uma coisa muito grande com o esporte, assim. Sim. Eu faço diversos. De boxe, a corrida, a yoga, pilates, tudo. E pra mim é como se fosse conhecer novos restaurantes, Super sabe? legal. Tem um Isso é papel muito interessante. dos próprios plataformas de Pass Total Pass, que também deram essa Sim. amplitude, né? De você poder testar e Com você... certeza. Acho que tudo corroborou, assim, Aham. para esse momento. Que legal, de experimentação e experiência, Com né? certeza. É tipo, antes você tinha talvez o seu esporte. Isso ainda tem, né? O seu queridinho se ama. Você tem um crossfit, eu tenho a corrida. Mas é muito bacana vendo o esporte se tornar cada vez mais um lifestyle Sim. e uma rotina de experimentação, de vivência. E acho que parabéns pelo trabalho Imagina. de ser uma marca que incentiva cada vez mais isso e permita que todos possam ter essa Esse é essa nosso experiência. Sonho. Nosso sonho é esse, fazer que todo mundo Vão ter ele. descubra as maravilhas do esporte, trazer as pessoas junto para que as pessoas puderem de fato olhar para o bem-estar de uma outra forma. E eu fico muito feliz que vocês cultivam de diferentes formas o offline, né? Aham. A experiência da loja, a experiência dos laboratórios offline, realmente tocar, sentir, conectar com as pessoas. Isso é Você algo fala isso, muito bacana que foi pra trás, né? É. Eu, Gen Z, cresci na época, na era a digital. gente fala sobre isso, que a nossa marca, a nossa proposta só vira uma verdade quando aquele produto tem vida na Leve prática vida. esportiva. Quando ele não tem, ele é só um produto na prateleira. Ou só um produto vendido que vai ficar encostado na tua casa. Quando esse produto tem vida, cria memória, cria prazer, que é o lugar que a gente acredita no esporte, aí que a mágica começa. Perfeito. Li, últimas 3 perguntinhas que a gente faz Tá pra bom. todos os convidados que vêm aqui, tá? O primeiro dele é: o que você acredita que hoje em dia todo líder deveria desaprender? Funil. 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 Eu Perfeito. volto no funil, volto no funil. Não tem mais funil. Aí volta no funil. Mas por que a estratégia tá com funil se não tem mais funil? Ele ficou Eu fico nessa, desconfigurado, assim, ó. mais agilizado, né? Digamos assim.
A gente tem que se libertar de metodologias assim, cara, as coisas mudaram. Eu não acho que a gente tem que rasgar, descartar, não é mais isso, agora é aquilo. Sim. Não, cara, você tem que... Ser mais flexível. O líder de marketing tem que gostar de gente. Tem muito líder de marketing gostando de dado. Tem que gostar de gente, tem que olhar comportamentos, tem que saber ler tendências, tem que saber ler cultura, tem que saber entender o que molda, o que está por trás do dado. Eu acho que isso, assim, toma cuidado a gente olhar. Claro que é importante ser analítico, olhar para o número, é um desafio diário da gente fazer, como a gente já falou sobre isso. Essencial. Mas, cara, tem que entender, porque hoje o dado pode estar uma coisa, amanhã ele muda e você nem sabe o porquê. Tem que capturar os movimentos, cultura, tendência, mente curiosa, inovação, gostar de gente. Perfeito. A próxima é qual o seu slogan pessoal? No outro episódio, a gente sempre traz um slogan de uma marca, então nesse que o foco é pessoas, qual é o seu slogan pessoal? Eu vou falar, eu fiz um trabalho uma vez de coach pessoal, muito resistente sobre marca pessoal, na Decathlon mesmo, com uma coach espanhola maravilhosa. Que bacana. E ela criou meu slogan ali. E hoje, e agora que eu estive em Hendai, eu fiquei muito tempo com a CMO da Itália, e ela me escreveu no final uma coisa, quando a gente se despediu. Eu falei, cara, foi exatamente o que a minha coach escreveu. Então, tem muito a ver com marketing, mas tem a ver com o começo da minha trajetória, que é eu levo beleza onde eu passo. Nas coisas, nas pessoas, nos produtos, nas marcas, mas eu vejo também a beleza nos outros, então... Nossa, que lindo! Ili, a última pergunta, ela é sempre deixada pelo último convidado, você vai deixar um pro próximo, tá? Tá então bom. Aqui deixaram pra você é o seguinte: o que sua marca faz hoje em dia que você não gostaria que ela fizesse? Não entregasse os produtos no dia, que o pessoal tá esperando. Eu queria que ela entregasse todos os produtos certinho. Mas eu sei que é o desafio do Decathlon, o desafio do varejo, senão o pessoal da logística me mata. Isso que a gente tá tentando. Um desafio pra todos. Desafio para todos. Mas eu queria que a experiência fosse perfeita, do começo ao fim. Muito bom. E qual pergunta você deixa pro próximo convidado? Que difícil. Acho que eu vou falar um pouco sobre essa história do funil, né? Como você tá desconstruindo o funil dentro da sua estratégia. Muito bacana. Bom, assiste um próximo episódio para saber a resposta para essa pergunta. Eli, muito obrigada pela presença. Foi demais trocar com você. Me senti em casa aqui, adorei. Ai, Obrigada, fico feliz. Obrigada a você. Tchau, tchau.